E aí, se nós alterarmos esse construtor que nós deixamos explícito, o que acontece agora? Percebam que dentro aqui do construtor pessoa, nós acessamos os nossos atributos de classe e nós passamos valores para esses atributos. Então, para o nome nós passamos Diego, para a idade nós passamos 30 e para o peso nós passamos 70. E aí, quando a gente cria aquele objeto P1, então no momento da instanciação, o construtor ele é chamado automaticamente. E aí, nós imprimimos na tela e a saída é o quê? O nome vai ser Diego, a idade 30 e o peso 70, ok? Então, voltando aqui para nós entendermos melhor. Opa, dei uma engasgada aqui, pessoal. Estou empolgado aqui, né? Então, continuando aqui, ó. Então, notem agora que nós estamos acessando os atributos de nome, de idade e de peso, ok? E aqui, na hora que nós instanciamos esse nosso objeto P1, o que acontece? A palavra new cria uma nova instância, então é criado o P1, e assim que o P1 é criado, o que acontece? O construtor aqui, ele é chamado, então ele é chamado automaticamente. O construtor sendo chamado automaticamente, preenche os atributos da nossa classe, o nome, a idade e o peso. Então, a partir daquele momento que P1 foi instanciado, o P1 agora tem o nome chamado Diego, idade 30 e o peso 70. E aí, quando nós chamamos, nós executamos os comandos de impressão na tela, acessando os atributos da nossa classe, nós temos aqui o getNome, getIdade e getPeso, constando como o nome Diego, a idade 30 e o peso 70. Tranquilo, pessoal? Então, é assim que funciona o construtor. E aí, o ideal é nós termos aí construtores com parâmetros, porque dá uma facilitada para a gente trabalhar quando a gente faz dessa forma. Então, a gente pode notar aqui que do jeito anterior, nós estávamos escrevendo na mão, ou seja, hard-coded ali. Então, o que acontecia? Se nós criássemos o P1 chamaria Diego, com peso 70 e a idade 30. Se nós criássemos o P2, ele ia chamar o construtor também, porém, no nosso construtor, nós estávamos passando o valor Diego. Então, o P2 ia ser o Diego, com peso 70 e a idade 30. Se nós criássemos um P3, o P3 também ia ter o nome de Diego, o peso 70 e a idade 30. Então, percebam aí que não faz sentido a gente deixar hard-coded, deixar na mão ali, né? Deixar um valor na mão. O correto é nós passarmos parâmetros, porque aí nós conseguimos, lá do nosso programa principal, ou de qualquer outro lugar que seja, onde nós chamamos nós criamos o objeto da pessoa e chamamos esse construtor, nós iremos conseguir passar valores de forma dinâmica aqui. E aí, a partir desses parâmetros que chegam no construtor da pessoa, nós conseguimos passar os valores desses parâmetros que chegam para os nossos atributos de classe. Então, assim, é possível inicializar um objeto pessoa com os valores que nós desejamos. Assim, nós não passamos na mão esses valores. Não fica uma coisa hard-coded aí, né, como se diz. Então, dessa forma, a gente deixa mais dinâmico aqui. Essa é a forma correta de implementação, ok? Então, aí, a gente tem o exemplo de inicialização de uma pessoa utilizando parâmetros. Então, percebam a diferença aqui, ó. Notem que quando nós criamos aqui a pessoa P1, dentro dos parênteses, nós passamos parâmetros, ou seja, 3 parâmetros aqui, eles estão separados por vírgula. Então, aqui no slide anterior, ó, nós temos um nome recebido, uma idade recebida e um peso recebido. E lá no nosso programa principal, quando nós chamamos, ou seja, nós criamos aí o nosso P1, instanciamos um objeto do tipo pessoa, nós passamos por parâmetro no construtor da classe pessoa, o parâmetro do nome recebido, a idade recebida e o peso recebido. Então, chamando o construtor aqui da pessoa, nós temos o parâmetro do nome recebido,
a idade recebida e o peso recebido, beleza? E aí esses valores que chegam por parâmetro, nós atribuímos eles aos nossos atributos de classe. Então aí, quando a gente acessa o getNome, getIdade e getPeso, percebam o quê? Ó? O nome é Diego Oliveira, que foi o valor que a gente passou por parâmetro, a idade é 40, que foi a idade que a gente passou por parâmetro, e o peso é 80, que foi o valor que a gente passou por parâmetro no construtor, e depois esse parâmetro que foi passado pelo construtor foi atribuído ao atributo da nossa classe. E aí os métodos get fazem a recuperação desse valor que tem o atributo da nossa classe. Por isso que os valores impressos aqui são os que foram passados no construtor da pessoa. Tranquilo, gente? Se ficou confuso, dá uma paradinha, volta na explicação, assiste de novo, porque vocês vão conseguir entender aí assistindo com calma. Tranquilo? Então aqui, gente, o que eu tinha falado é que uma classe ela pode possuir diversos construtores. Então aqui percebam o quê? Que a pessoa, o construtor aqui da classe pessoa, nós temos três construtores. Esse aqui não é o conceito de sobrecarga, tá, gente? Aqui a gente está utilizando 3 construtores e cada construtor possui uma quantidade diferente de parâmetros. Então, o primeiro construtor só recebe o nome, o segundo construtor já recebe o nome e a idade, e o terceiro construtor recebe os 3 aqui, nome, idade e peso. A questão da sobrecarga é se nós tivéssemos 2 construtores iguais com apenas um parâmetro, ou seja, esse primeiro exemplo aqui, ó, que recebe o nome recebido, então vamos supor, no primeiro construtor nós recebemos o nome recebido e aqui no segundo construtor vocês apaguem a string do nome recebido, só deixem o int idade. Então apaguem aqui a linha do dis.nome, apaguem esse primeiro parâmetro do string nome recebido, nós teríamos só o construtor da idade, o de cima, o primeiro aqui, onde tem string nome recebido, e o segundo construtor, que teria apenas int idade recebida. Então aí, esse é o conceito de sobrecarga. Os dois teriam apenas um parâmetro, e aí o Java vai identificar qual construtor ele chama a partir do tipo do parâmetro que foi passado para o construtor. Se for um parâmetro do tipo string, ele chama a primeira opção aqui, o primeiro construtor. Se for um parâmetro do tipo inteiro, ele chama o segundo construtor. Beleza, gente? Então é assim que funciona a sobrecarga. Então aqui nós temos vários construtores, né, dentro da mesma classe. E, para finalizar, a gente vai continuar no próximo vídeo com a parte de herança. E eu vou finalizar por aqui esse vídeo. Tranquilo, gente? Então, continuamos com a parte de herança na parte 2 aí. Valeu, gente. Um abraço aí para todo mundo. Tchau.